as vossas Bíblias no livro de Jó, o capítulo de número 42. Livro de Jó, capítulo de número 42. Eu quero ler com vocês apenas um versículo, que é o versículo de número 10. Todos aqueles que trouxeram a palavra do nosso Deus, localize, por gentileza, livro de Jó, capítulo 42, versículo de número 10. Oh, glórias! A presença do nosso Deus, ela é real neste lugar, e foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Diz assim o versículo 10 do capítulo 42 de Jó: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava, diga comigo, orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. E você pode dizer amém? Amém. Queira tomar um assento, por gentileza. Se assente com alegria. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que me é concedida de poder retornar a esta casa de oração, estar com vocês esta noite. É, sem sombra de dúvidas, um presente que Deus me concede. Retornar aqui no ano de 2026 é renovar a aliança que nós temos há alguns anos, há algum tempo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Washington. Pastor Washington, muito obrigado. Eu ainda não tinha visto o Senhor presencialmente, então feliz 2026 ao Senhor, a pastora Aldiane, a toda a família. Que Deus possa dar não só a família do Senhor, mas todas a essas famílias em 2026 abençoado. Que seja um ano de conquistas, um ano da misericórdia do Senhor e um ano de bênçãos sem medida sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Louvando a Deus pela vida do pastor Washington, da pastora Claudiana. Eu louvo a Deus também pela vida de cada um dos obreiros, homens, mulheres de Deus, cada um dos membros desta família, aqueles que estão cooperando. Seja Deus louvado pela vida de cada um de vocês. Quero agradecer a Deus também pela vida da minha família que me acompanha. Aqui à frente está a minha esposa, irmã Elisângela, os meus filhos, está o João Vitor, também a Manuela, e nós estamos gratos a Deus. Janeiro é um mês de presente de Deus lá na minha casa. Dia 9 agora, a minha filha Manuela fez 5 anos. No dia 10, a minha esposa completou idade também, fez aniversário. Agora, dia 17, nós completamos 17 anos de casamento. E depois do dia 20 tem a primeira parcela do MDVA, sangue de Jesus. Janeiro não é fácil em casa não, mas graças a Deus, Deus está no controle de tudo. Amém? Então louvo a Deus pela vida da minha casa, da minha família, e que Deus possa abençoar também a sua casa e a sua família. Nós estamos em um propósito intitulado Uma Carta para Deus. Se não me falha a memória, hoje é o 10º dia, é isso? 10º dia deste propósito. Vai até o 12º? Até o 12º dia. Então, faltam 2 dias para vocês concluírem este propósito. Quem aqui já foi abençoado por Deus neste propósito? Quem já foi abençoado? Pastor, eu não vi a bênção materializar, mas você recebeu um livramento de Deus, uma provisão, um cuidado. Diante de tantos desafios, Deus tem guardado a sua casa, a sua família. Quem já foi abençoado neste propósito? Quem foi abençoado? Então eu quero profetizar que tudo aquilo que você já recebeu é só uma partícula daquilo que Deus ainda tem para entregar ao seu coração. Quem crê, diga amém? Amém. Então compartilhe uma frase com alguém, diga para ele só: ainda esse ano. Não coloca coragem, diga assim: ainda esse ano. Fala: nós vamos contar um dos maiores testemunhos da nossa vida. Quem é o primeiro a crer nessa palavra? Quem é o segundo? Quem é o terceiro? Eu creio muito.
Então, eu quero profetizar que ainda este ano, Deus já começou a gerar um dos maiores testemunhos da nossa vida. Amém ou não amém? Então, diante desta temática que foi confiada, eu pedi a Deus uma palavra, uma direção, para mim compartilhar com vocês aqui esta noite. E o Espírito Santo de Deus tem falado no meu coração, no capítulo de número 42 e no versículo de número 10 do livro de Jó. Entretanto, para entender de uma melhor forma o porquê do versículo 10 do capítulo 42, eu preciso que você, com a sua Bíblia aberta, se você tiver, ou se você quiser me ouvir, no capítulo de número 1 desse livro, vai nos falar sobre um dos grandes personagens de toda a Bíblia Sagrada. O seu nome é Jó. Jó, ou o livro de Jó, é considerado um livro poético. E no livro de Jó, no capítulo 1, a Bíblia começa a falar sobre a sua biografia, sobre a sua história, sobre a sua família, sobre as suas conquistas. Por exemplo, no capítulo 1, verso 1 diz: havia um homem na terra de Uz. A Bíblia está falando sobre a sua geografia, sobre a terra, sobre o lugar onde este Jó vai desenvolver toda a sua vida, toda a sua história. A terra é a terra de Uz. O texto fala que o seu nome era Jó. Nome na Bíblia fala sobre identidade. Todas as vezes que você encontrar um nome na Bíblia, entenda, não foi por um acaso que aquele nome foi ofertado a alguém. Nome fala sobre identidade e também sobre direção. Quando alguém confiava um nome em alguém, essa pessoa que confiava não estava falando só: eu estou dando um nome para ele, um nome para ela, mas eu estou dando uma identidade, e eu também estou dando uma direção. Se eu puder abrir um parênteses aqui, eu já quero dizer para você que 2026 será o ano que Deus vai nos dar identidade e direção. Não, eu vi uns 3 glórias aí. Vou repetir: 2026 é o ano que Deus vai nos dar identidade e direção. Quem recebe esta palavra? Por que identidade? Porque em pleno século que nós estamos, há muitas cópias. Hoje você vê cópias de tudo: cópias de cantor, cópias de pregador, cópias de músico, cópia até de humorista, cópia de influências, e muita gente acabou perdendo a sua identidade. Deus não quer mais uma cópia, Deus não quer mais um papagaio para repetir o que todo mundo repete. Deus nos chamou para nos dar identidade. Quando alguém olhar para esta igreja, vai dizer: aquela igreja carrega uma identidade, aquela igreja carrega uma direção de Deus. É por isso que vocês estão vivendo uma crescente, vocês estão vivendo um novo ciclo, um novo tempo. É porque esta igreja aqui não é cópia de outra igreja. Vocês não fazem aquilo que está dando certo, vocês fazem aquilo que Deus confiou para fazer. E quem tem identidade, irmãos, pode até não saber falar o português direito. Quem tem identidade pode até não alcançar o timbre da voz da Cassiana, pode até não alcançar a afinação de fulano de tal, mas quem tem identidade, aonde ele passa, aonde ela passa, alguém diz: lá vai um santo homem de Deus, lá vai uma santa mulher de Deus. Só quem aqui quer identidade e direção, levante uma das mãos aos céus. Uma só é pouco, levante as duas, mas levante o mais alto que você puder. É ano de Deus nos dar identidade. Aonde você passar, alguém vai reconhecer o que você carrega. Aonde você passar, alguém vai entender a direção que você recebeu. Se tem alguém que acredita comigo, com esta mão levantada, dá um grito de glória quem trouxe glória, dá um grito de aleluia quem trouxe aleluia. Abre a boca e adore, abre a boca e celebra. Adore o Deus que nos deu identidade, adore o Deus que nos deu direção. Quem está debaixo da direção de Deus, celebra comigo nesta noite, adora comigo.
Jó possuía. Capítulo de número 1 do livro de Jó, versículo 1 diz que ele era um homem sincero. Diga comigo, sincero. Conhece alguém sincero? Conhece? Nesse mundo que nós estamos vivendo, está faltando gente sincera. Hoje as pessoas falam para te agradar e não com sinceridade. Valorize amizades sinceras, porque a amizade sincera não vai te falar para agradar, vai falar o que você precisa ouvir. Por esses dias eu fazia uns stories na minha rede social com a minha esposa. Eu comentava com os nossos seguidores, dizendo que diferente de mim, era um pouco mais fechado. Eu dou sorriso para todo mundo. Se você pagar um café, ou me dá um café de graça que nem me deram ali, eu saio até pulando em mistério com você. Minha esposa já é mais fechada. Só que eu dizia que depois que ela te conhece, depois que você faz amizade com ela, essa amizade é tão sincera que ela vai te defender na sua presença e na sua ausência. Só que se precisar falar a verdade para você, se você perguntar para mim, eu estou bonito e não te ver, ela vai falar na sua cara, não está. Eu estou legal, não está. Porque a pessoa sincera não fala para te agradar, a pessoa sincera fala o que você precisa ouvir. Hoje nós estamos procurando pessoas que nos validam. É o tempo inteiro querendo ouvir, você é o cara. É o tempo inteiro querendo ouvir, você está no caminho certo. Às vezes você está no caminho errado, mas alguém, para não te perder, fala que você está no caminho certo. Deus não quer pessoas falsas. Deus não quer bajuladores. Deus quer gente sincera. Olha para alguém do lado assim, bate na palma da mão dele, na palma da mão dela, diga assim: 2026, Deus vai colocar gente sincera do seu lado. Quando for para corrigir, vai corrigir. Quando for para te elogiar, vai te elogiar. Mas uma coisa será verdade: todas as vezes que você ouvir alguma coisa, você vai dizer, é sinceridade, veio do coração. Eu estou profetizando, Deus vai tirar toda e qualquer falsidade da tua mesa. Eu estou sentindo de profetizar. Levante as tuas mãos para receber, mas levante o mais alto que você conseguir. Deus vai tirar toda a falsidade de dentro da tua casa. Alguém ficou de pé para receber? Deus vai tirar toda a falsidade da tua mesa. Gente que na tua frente é uma coisa, mas nas tuas costas é outras. Deus vai tirar esse tipo de gente. Falsidade não vai permanecer. É melhor dar com 300 que sejam sinceros do que com 32.000 que só tem números, só tem quantidade, mas não tem qualidade. Deus está levantando gente sincera. Quem acredita, dá um grito de glória a Deus. Oh, aleluia. Ele é sincero, ele é reto. E a melhor coisa é você ter gente reta na sua vida. Gente reta compra e paga. Gente reta não negocia princípios. Gente reta não vende os seus valores. Deus vai colocar gente reta para andar do seu lado. Gente reta não negocia os seus valores e os seus princípios. Eu lembro de um certo jovem que ele era crente reto, trabalhava em um mercadinho pequeno de uma vila, e chegou uma entrega de um feijão, mas um feijão ruim, que não cozinhava de jeito nenhum. Você deixava na panela lá por horas e não cozinhava. E o gerente daquele mercadinho, vendo que não vendia de jeito nenhum, ele disse para aquele jovem: todas as vezes que alguém vier escolher um tipo de feijão aqui, você vai induzir essa pessoa a comprar esse feijão. Você vai dizer que ele é bom, você vai dizer que ele cozinha muito rápido e que é um dos melhores que nós temos no mercado. Aquele jovem era reto, ele sabia que aquele feijão não era bom. Ele olhou para o gerente e disse assim: eu não posso fazer isso, eu sou reto, eu sou fiel ao meu Deus, eu não posso enganar ninguém. O gerente olhou para ele e disse: ou você faz, ou você perde o seu trabalho, perde o seu emprego. Ele disse: o Senhor vai me mandar embora, mas eu não vou negociar os meus princípios, eu continuo sendo reto. Por consequência, foi mandado embora.
Passou alguns anos, o gerente daquele supermercado virou dono de um supermercado. Ele disse: agora eu preciso de um gerente, eu preciso de alguém reto, alguém que não vai me roubar, alguém que não vai negociar os princípios e os valores do meu mercado. Quem que eu coloco como gerente? Ele lembrou daquele jovem que não negociou a sua retidão. Pegou o telefone, ligou para ele e disse: está trabalhando? Ele disse: estou trabalhando. Quer algo maior e melhor do que você tem? Estou precisando de um gerente aqui no meu supermercado. Eu vou pagar no mínimo o dobro daquilo que você recebe. Eu vou te valorizar e você vai receber um ótimo emprego. Sabe o que era isso? Era ele colhendo a semente que um dia plantou. Porque quem é reto, irmãos, pode alguém ser torto de um lado, torto de outro, ele continua sendo reto, ele continua sendo temente a Deus. A Bíblia está dizendo que Jó, ele era um homem sincero, mas ele também era um homem reto. Se você puder, diga para alguém do lado assim: Deus está colocando gente sincera. Fala: Deus está colocando gente reta do seu lado. Mas o texto continua dizendo: ele era temente a Deus. Ele era crente, porque ele era temente a Deus. E a Bíblia continua: e desviava-se do mal. Sabe o que representa esta palavra desviava-se do mal? Não é que o mal não vinha contra Jó, o mal não vinha contra a sua casa, não é que o mal não vinha contra a sua família, não, o mal vinha. Mas Jó, todas as vezes que o mal vinha contra ele, ele se desviava do mal. Hoje, para estar aqui com vocês, eu passei em algumas vias que tinham alguns buracos, então eu precisava estar atento e desviar desses buracos, para não causar um prejuízo ao meu veículo, rasgar um pneu, furar um pneu, dar um problema mecânico. É isso que a Bíblia está dizendo. O mal vinha contra Jó, o mal vinha contra a sua casa, o mal vinha contra a sua família, mas ele, atento ao que o salmista diz, ele se desviava para a esquerda, ele se desviava para a direita. Pregador, e o que o salmista diz? O salmista diz: 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, pega, mas eu não serei atingido. Alguém levantou as duas mãos ali, estou repetindo. É Deus dizendo em 2026, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro, o mal vai vir contra a tua casa, a tentação vai vir contra o teu ministério, o mal vai vir contra a tua família, mas vai ser assim: eu vou zigue-zagueando, eu vou me desviando do mal, porque pode cair 1000 de um lado, 10.000 à minha direita, totalizando 11.000, mas eu e você, eu e a tua casa, eu e a tua família, não seremos atingidos. Quem é que acredita? Levante as mãos para adorar, levante as duas mãos o mais alto que você puder, jogue a mão lá no terceiro andar. Um barulho de glória é uma resposta de Deus. Quem pode fazer barulho? Quem tem glória da glória? Quem tem aleluia da aleluias? Quem veio adorar? Abre a boca e adora. Pastor, eu mostro que ele é sincero, ele é reto, ele é temente, ele se desvia do mal. E a Bíblia diz que ele tem 10 filhos, 7 homens e 3 meninas, totalizando 10. Os filhos de Jó, entre os homens, tinham um combinado: de tempo em tempo nós vamos fazer uma festa. Um dia na sua casa, primogênito, um dia na sua casa, que é o segundo, um dia na sua casa, que é o terceiro, um dia na sua casa, sucessivamente. Nós vamos fazer esta festa, vamos nos reunir, vamos convidar as nossas 3 irmãs, e assim vamos festejar, vamos celebrar, vamos curtir. O texto diz que enquanto eles se reuniam para celebrar, para festejar, Jó era tão temente a Deus que Jó reunia-se em casa e ele oferecia holocausto
por cada um dos seus filhos. Porque Jó está dizendo no coração: se algum deles pecaram contra o Senhor, eu estou me antecipando. Deus, perdoa cada um deles. Perdoa os meus filhos, porque eu não quero perder os meus filhos. Jó não era só um homem sincero, reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. Não só tinha 10 filhos. A Bíblia diz no capítulo de número 1, versículo de número 3: e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço. Jó era considerado um dos homens mais ricos do Oriente, se não o mais rico. Ele tem riquezas, ele tem conquistas, ele tem gente ao seu trabalho, ele tem gente que trabalhava diariamente ao seu serviço. Mas olhe para cá, a Bíblia faz questão primeiro de destacar as qualidades de Jó. A Bíblia faz questão de dizer que ele era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Porque para Deus o que eu tenho é consequência daquilo que eu carrego. Vou repetir: porque para Deus o que eu recebo é consequência daquilo que eu carrego. Vou falar a terceira vez para alguém anotar e guardar isso. Porque para Deus o que eu recebo, o que eu tenho é consequência daquilo que eu carrego. Se você for fiel a Deus, se você for temente, se você for reto, se você se desviar do mal, Deus não vai deixar faltar nada na tua mesa. Deus não vai deixar faltar nada na tua casa. Deus não vai deixar te faltar o que vestir. Deus não vai te deixar faltar o que comer. Deus não vai deixar faltar nada durante esse ano. Eu posso profetizar. Levante as tuas mãos para receber essa profecia, mas levante o mais alto que você conseguir. Assim diz o Senhor na minha boca: buscai primeiramente o reino de Deus. Seja sincero, seja reto, seja temente a Deus. Se desvia do mal, que Deus não vai deixar te faltar o que vestir. Deus não vai te deixar faltar o que calçar. Deus não vai deixar faltar um pão na tua mesa. Eu estou pregando para alguém que vai viver nesse ano o cuidado de Deus. Eu estou pregando para alguém que vai viver nesse ano a providência de Deus para a tua casa. Tem alguém que recebe esta palavra? Tem alguém que confirma esta palavra? Tem alguém que será esta palavra? Só quem acredita, só quem crê, só quem sela faz o barulho que o diabo não gosta de ouvir. Adora esse Deus, vai. Adora esse Deus, vai. Eu quero ouvir você adorar, vai. Eu quero ouvir você adorando, vai. Pega na mão de alguém na tua direita, pega na mão de alguém na tua esquerda, pega por gentileza. Segurando a mão dele, segurando a mão dela. Olha nos olhos dele, nos olhos dela. Diga assim, ó: cuida do que é de Deus. Fala assim: serve o reino, e Deus vai cuidar do que é teu. Só que a vida do Jó não é só 1000 maravilhas. Porque o texto diz que um certo dia os filhos de Deus foram se apresentar diante dele. Entre os anjos está Satanás, o nosso adversário. E quando Deus viu o infiltrado ali no meio, Deus vai fazer uma pergunta para ele: de onde vens? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Aí é Deus que pergunta: observaste o meu servo Jó? Homem sincero, reto, temente, que se desvia do mal. Aí o inimigo olhou para o Senhor e disse assim: também, olha como o Senhor cercou ele de bênçãos. Ele tem tudo o que precisa e mais um pouco. Não falta nada para ele. Ele tem riquezas, ele tem filhos, tem uma linda família, tem tudo. É como se o inimigo estivesse falando assim: ó, ele só te adora, ele só é temente, ele só é reto, só desvia do mal por conta daquilo que o Senhor entregou para ele. Porque no dia que ele não tiver nada, aí o Senhor vai conhecer o coração dele.
Deus olhou e disse: então faz o seguinte, toca em tudo que ele tem, só não toca nele porque ele é meu, ele me pertence. Satanás desceu. Naquele mesmo dia, ele destruiu tudo que Jó tinha. Capítulo de número 1, versículo de número 13, diz: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e as jumentas passeam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a nova. Esse está falando. Veio outro no 16 e diz: veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Ele está terminando de falar. Vem outro e disse: coordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Ele está terminando. Vem outro no 18 e diz: estando ainda este falando, vem outro e diz: estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo, viu em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Olha para cá. Em um dia só, Jó recebeu as piores notícias da sua vida, e a que mais machucou, a que mais doeu, foi quando ele ouviu que ele perdeu os 10 filhos de uma só vez. Sabe o que é ter que velar 10 corpos e os 10 ser filhos seus? Sabe o que é ter que fazer o sepultamento de 10 filhos? Imagina comigo a dor. Eu pensei, agora o diabo tocou no ponto fraco. Jó vai chutar o pau na barraca, vai chutar o balde, vai virar tudo. Só que aí no capítulo 1, o versículo de número 20 diz: então Jó se levantou, rasgou as suas vestes. Alguém já deu ali? Depois de rasgar as suas vestes, o texto diz: ele rapou a sua cabeça. Depois que ele rapou a sua cabeça, o texto ainda diz: lançou-se na terra. Olha para cá. Rasgou o seu manto, as suas vestes, rapou a sua cabeça, se jogou sobre a terra. Aí vem uma vírgula, e depois dessa vírgula, prepara, porque o diabo vai ter que correr de Itacoaxetuba. Depois dessa vírgula, o texto diz assim, ó: e adorou. Meu amigo baterista, eu gostei dessa batida. De novo. Aí o texto diz: e adorou. Isso. Enquanto você bate esse tom 1, esse tom 2, enquanto você bate esse bumbo, enquanto você bate essa caixa, sabe o que Deus está dizendo? Ei, Satanás, tu estava pensando que Jó me adorava por causa das jumentas, tu estava pensando que Jó me adorava por causa dos gatos,
que você consegue adorar? Será que você consegue tirar força? Nós somos sobreviventes. Nós somos adoradores. Esse adorador é diferente. Ele vai passando pela prova dando glória. Ele amanhece adorando. Ele passa pela noite adorando. Cadê os adoradores? Reage! Jó escreveu uma carta para Deus. Pastor, Jó escreveu. Só que Jó escreveu uma carta para Deus, não foi com letras, com escrita. Jó escreveu uma carta para Deus com a vida, com o exemplo. Porque Jó estava dando uma mensagem da terra para o céu, dizendo: eu estou aqui diante desses 10 caixões. Eu estou sepultando 10 filhos. Eu perdi jumenta, perdi gato, perdi gente ao meu serviço, eu perdi tudo. Mas a mensagem que eu estou mandando é: eu continuo adorando. Porque ainda que o Senhor não faça, eu continuo adorando. Jó está passando pela pior fase da sua vida. Só que ele ainda tem saúde, ele ainda tem o quê? Ele ainda tem o quê? E eu cresci ouvindo uma frase que se a gente tem saúde, o resto a gente conquista. Eu imagino que Jó olhou para o seu estado e disse assim: se eu estiver bem, se eu estiver com saúde, eu conquisto tudo isso de novo. Só que aí tem outra reunião no céu. Os filhos de Deus vai se apresentar, e sabe quem está lá no meio? O infiltrado. Satanás, e o Senhor pergunta para ele: de onde vens? Ele disse: rodear a terra, passear por ela. Observaste meu servo Jó. Continua sincero, reto, temente e desviando-se do mal. Satanás já está velho. Nem dor de cabeça esse homem tem. Nunca tomou um dipirona na vida. Não sente dor nenhuma. Toca na saúde dele para ver se ele te adora. Deus olhou e disse assim: toca do pé à volta da cabeça. Só não toca na alma dele porque é minha. O adversário desceu, colocou umas chagas sobre Jó, uma lepra tão terrível que a sua pele fedia. Os amigos não conseguiam nem se aproximar, ficavam à distância gritando: confesse o seu pecado. O que você fez contra Deus? Era tão terrível as dores e o que Jó sentia, que ele pegava um cabo de telha para raspar. Já deu aquela coceira nas costas? Que você vai lá naquela quininha, uma parede, faz assim? Não passava. Ainda que alguém tentasse ajudar, não ajudava. Ele pegava um cabo de telha para raspar. Não é raspar uma parede, é raspar a própria pele. Ele está leproso. Ele está com mal cheio, um odor terrível. Os amigos estão pedindo para ele: confesse o seu pecado. Porque tem gente que pensa que toda a aprovação que você passa está ligada ao pecado que você cometeu. E nem sempre é assim. Os amigos estão à distância. A mulher ficou. E muita gente vai julgar a mulher de Jó. Mas calma. Já teve alguém com câncer na sua família?
Recentemente, minha sobrinha acabou de perder uma cunhada, novinha, com câncer. A menina se desfigurou de uma hora para outra depois que recebeu o diagnóstico. Estava um osso, cabelo raspado. Estava num sofrimento tão terrível que a própria família estava dizendo assim: no dia que ela descansar em Deus, falecer, ela vai descansar desse sofrimento. A família entendeu que ela estava sofrendo tanto, que a família começou a entender que falecer seria um descanso. Quando a mulher de Jó vive naquela condição, a pior coisa que existe é você ver alguém da sua família sofrer e você não puder ajudar. É você querer se colocar no lugar e não ter como se colocar no lugar. Aquela mulher olhou a condição dele e disse: faz o seguinte, amaldiçoa esse Deus, blasfema, faz alguma coisa. Não é possível que você ainda vai reter a sua sinceridade. Quem sabe você fazendo isso, você facilita a sua morte. Esse Deus te fulmina de uma vez. Já olhou para ela, com o carro na mão, raspando a pedra. Ele parou e disse: como falas uma louca, assim és tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Ele lembrou ainda do capítulo 1 e ele disse: nu eu sair do ventre da minha mãe, nu eu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Prepara glória, não tem como blasfemar contra ele. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito, levante as suas mãos aos céus, mas levante o mais alto que você puder. Eu estou caminhando para encerrar. Levante as suas mãos bem alto. Eu vou profetizar para vocês. Recebe esta palavra. Jó manteve a sua sinceridade. Jó manteve o seu coração em Deus. E um dia, diante dos desafios, levante as mãos. Jó abriu a boca e disse: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Igreja, você acredita que o seu Redentor vive? Você acredita que ele se levantará ao nosso favor? Quem acredita, dá um grito de adoração, dá um grito de aleluia, dá um grito de glória, vai. Jó passou por todo esse processo, você sabe, passou por todos esses desafios, mas o texto diz, no capítulo de número 42, que Jó conseguia orar. Pastor, como que ele consegue orar? É porque quem é adorador não adora ou não ora somente quando as coisas vão bem. No meio do caos, no meio da tempestade, ele continua adorando e orando. Só que o texto me chama a atenção porque a Bíblia diz que Jó orava pelos seus amigos. Sabe aqueles amigos que ficaram à distância, que não conseguiam suportar o odor, o mau cheiro? Jó está orando por eles. Jó não está orando dizendo: Senhor, me dá tudo de novo. Jó não está orando dizendo: Senhor, me dá tudo em dobro. Eu disse no começo da ministração que a sua entrega vai responder o que você vai levar. Jó não está dizendo: Senhor, eu quero e eu quero. Vira o cativeiro e dá tudo em dobro. Não, Jó está orando pelos amigos. É como se Jó estivesse dizendo: Senhor, cuida deles, faça por eles. Só que aí o verso número 10 diz assim: e o Senhor virou. Porque o mesmo Deus que permite Satanás descer e tocar é o mesmo que Deus que diz assim: eu vou virar. Eu vou virar o cativeiro. Eu vou virar.
Você crê que Deus tem poder de virar esse cativeiro? Você tem, você crê? E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor concedeu a Jó tudo em dobro quanto dantes possuía. Deus não só virou o cativeiro, como Deus vai entregar tudo em dobro quanto Jó possuía. Se Deus devolvesse o tanto que ele perdeu, Jó estava em lucro, sim ou não? Sim. Só que Deus está dizendo assim, ó, eu não provo ninguém para não aprovar e entregar algo maior do que já tinha. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém, eu te provei, eu estou te atestando de aprovado, porque o que eu te entrego hoje é maior do que o que você possuía. O homem de Deus lá atrás pegou de pedra, lá na sua sonoplastia pegaram também, vou repetir. Deus está dizendo, eu estou devolvendo em dobro, porque o que eu permiti era para testar a estrutura. Eu não posso crescer para cima, eu não posso construir algo em cima se embaixo não tiver estrutura para comportar o peso daquilo que vem em cima. É Deus dizendo, Jó, tu passou, Jó, tu foi aprovado, Jó, agora eu estou entregando mais do que você tinha. Se você tinha 500, eu estou te entregando 1000. Se você tinha 5.000, eu estou te entregando 10.000. Eu estou te devolvendo em dobro. Levante as mãos e receba esta palavra. Deus está entregando em dobro. Dobro é porção dobrada, é porção recalcada, sacudida e transbordando. Se você quer esta palavra, fica de pé comigo aí no teu lugar dando glória. Fica de pé aí no teu lugar dando aleluia. Em dobro. Oh, glória. Quem crê que Deus faz em dobro, diga amém. Então sai do teu lugar e vem na ponta do altar receber esta oração. Vem pela tua casa, vem pela tua família, vem pelos teus projetos, vem pelos teus negócios, vem pelos teus sonhos, vem para a ponta do altar, vem. Isso, aqui no meio tem bastante espaço também, pode vir. Oh glórias, pastor, eu não consigo chegar até o altar, não tem problema, chega aqui, ó, aqui o importante é você estar aqui. Oh glória, isso, oh glórias, oh glórias. Eu creio no poder desta palavra, você crê? Você crê no poder desta palavra? Oh glórias. Olha para cá, casal, quantos anos de casados? 20, só isso. Eu estou fazendo 17 agora, eu sei que o negócio é desafiador. Só 20. Porque eu estou perguntando, porque Deus falou para mim assim, ó, vocês estão prestes a viver um ciclo de algo muito grande. Eu vejo Deus entregando uma bênção recalcada, sacudida e transbordando sobre a vida de vocês. Glória a Deus. Eu não conheço, se eu já vi aqui outras vezes, não tem como memorizar. Mas Deus falou assim, ó, os últimos tempos não têm sido fáceis, têm sido desafiadores. Mas lembra de quem fez a promessa para vocês. Lembra da palavra que Deus liberou ao respeito da vossa casa. Deus falou assim, que assim como Isaac colheu na mesma terra, Deus ia fazer vocês viverem dias extraordinários e do sobrenatural. Eu estou vendo uma colheita de algo muito grande chegando, e vocês dando um testemunho de vitória. É Deus entregando uma resposta para vocês ainda durante os próximos dias. Vocês creem? Toma posse? Então diga comigo assim, ó, eu creio, Jesus, na minha vitória. Quem crê na vitória deles, dá uma glória a Deus comigo. Oh, glória a Deus. Jesus está aqui, eu não tenho dúvida disso. Olha para cá. Você está diante do altar do Senhor. Você está diante do altar desta igreja. E agora você vai orar comigo. Porque o texto diz que Jó, enquanto orava, Deus virou o seu cativeiro. E eu creio que aquilo que você já colocou
carta para Deus, aquilo que você já tem falado com Deus, você vai ter mais uma oportunidade hoje de falar com o Senhor. Fala com Ele, porque Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para libertar, Ele é poderoso para abrir, Ele é poderoso para restaurar. Causa impossível para Ele não existe, porque Ele é o Deus das impossibilidades. Ele faz algo grande acontecer. Feche os teus olhos, feche os teus olhos, comece a falar com Deus aí. Enquanto eles falam com Deus, vocês cantam, e depois eu entro orando por eles. Oh, aleluias, oh glória.